Bom, eu resolvi fazer um desafio de leitura que eu vi no vídeo da Tatiane, do canal Valer um Livro. Ela fez um desafio de acordar às 6 horas durante uma semana para ler por 2 horas. 2 horas seguidas aí. Então, tentei fazer a mesma coisa, vocês vão ver o resultado aí na sequência, mas queria só fazer essa pequena introdução aqui para comentar que vão ter vários trechinhos do vídeo que vão estar com áudio bem baixo, porque eu tô falando muito baixo logo de manhã. E tentei ajustar isso na edição. Mas, enfim, perdoem aí pela variação que vocês vão ouvir ao longo do vídeo, mas espero que gostem de ver aí o resultado do desafio. Bom dia! Começando hoje o desafio de acordar às 6 para ler por 2 horas. Hoje eu vou começar com Machado de Assis, vou terminar a leitura desse livro, falta tipo umas 20 páginas para ler. Então vou terminar ele e depois vou iniciar o Nihonjin, que é do Oscar Nagasato, que eu recebi da editora Fósforo. Então, bora ler. Hoje foi até tranquilo de acordar, porque eu estou empolgada pra começar o desafio. Mas tô cansada, faz muito tempo que eu não acordo tão cedo. Vamos ver se vai rolar fácil todos os dias. Primeiro dia do desafio concluído. Eu não li as 2 horas direto, eu li 1h10, 15 minutos e depois pausei e fui fazer um café para depois continuar a leitura, mas no fim bateu as 2 horas, só não foi diretão. Eu terminei o Memórias Póstumas de Brás Cubas, amei esse livro, gente, que gênio que era o Machado de Assis, né? Adorei fazer a leitura desse livro. Inclusive, estava aqui assistindo algumas resenhas, né, alguns conteúdos sobre o livro. Fiquei com vontade de ter outra edição, que é a edição antofágica, que é aquela capa amarelona, com verme assim na capa, que eu acho que é capa dura, né? E, enfim, tô querendo ter edições mais bonitas do Machado. Inclusive tem uma edição que saiu recentemente, um lançamento, na verdade, né, que é da editora Fósforo, que chama Na Arca e Outros Animais, que é uma coletânea de contos do Machado, que tem aí como personagens, né, animais. Achei muito legal a proposta e tá linda a edição também. Então, tô precisando atualizar aí minhas edições de Machado. E assim, sobre memórias, gente, eu adorei. Adorei a leitura. Se você leu Machado de Assis na escola, porque a gente foi obrigado, e você odiou, você achou um chato, um trem difícil de ler, eu realmente sugiro que você dê uma nova chance agora, tipo, já adulto, porque é incrível a escrita do Machado. A ideia do livro por si só já é muito interessante, né, que as Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele já se apresenta logo no início, né, ele é um defunto autor, ou um autor defunto, que tá narrando aqui as próprias memórias, e ele tá fazendo isso sem filtro, né? Enfim, ele tá morto, então ele não tem que segurar a língua por motivo nenhum. Então ele conta tudo, fala tudo de um jeito muito escrachado, assim, né? Muito autodepreciativo, e com um humor ali, né? Muito bom, né? Você fica rindo com o personagem o tempo todo. Eu não acho que é uma escrita fácil, né? Eu não acho que é uma leitura fácil, mas fica a minha dica que eu dei no último vlog de ouvir o audiolivro, porque eu acho que traz uma narração ali mais teatral e ajuda bastante a entrar ali no clima do livro. E lê com calma, né? Lê entendendo ali, tentando procurar as palavras também, que foi uma dica que eu dei no último, porque eu acho que a dificuldade tá muito nesse lugar de ser uma escrita um português antigo, né? Então tem muitas palavras que hoje já nem tem mais o mesmo significado, às vezes, palavras que a gente não usa no dia a dia, construções ali também, né, de frases que são esquisitas pra gente hoje. Mas assim, vale a pena ler, porque assim,
É muito bom, gente. Adorei a leitura. Tô em dúvida agora se eu gosto mais de Memórias ou de Dom Casmurro. Eu preciso muito reler Dom Casmurro, porque eu reli já tem uns anos, assim, então preciso fazer isso agora. Agora tô querendo novas edições. Mas enfim, então eu terminei Memórias Póstumas. Foi mais ou menos ali uns 30, 40 minutos lendo o Machado. E daí eu peguei pra ler o novo livro que eu tô começando, que é o Nihonjin. Que é esse nome, né, significa japonês, em japonês. E aqui a gente vai acompanhar a história do Hideo, que é um imigrante que veio, né, do Japão para o Brasil na época ali das lavouras de café e veio nessa empolgação, né, nessa promessa de ser uma terra que ia deixar eles ricos, eles iam, né, conseguir muito dinheiro aqui para poder voltar para o Japão. Era inclusive um pedido ali do imperador do Japão, né, um incentivo ali do imperador para que as famílias viessem para cá. E tinha essa questão de que só aceitava famílias com no mínimo 3 membros, né? Então ele veio ele, a esposa dele e um amigo da família ali. Então eles vieram juntos para poder trabalhar nas lavouras de café. E chega aqui, claro, percebe que a coisa não vai ser tão frutífera quanto foi dito, né, quanto foi prometido. Eles logo de cara percebem que a casa que foi dada ali pra eles não tá em boas condições, nem sequer tem móveis ali, né, então eles que precisam construir esses móveis ou pagar por eles. Então, enfim, aos pouquinhos vão entendendo que a coisa tá mais difícil do que parece. E a história, ela é narrada pela neta dele. Então a gente já tá aqui alguns anos pra frente, né? E essa neta começa narrando a história a partir da descrição da esposa dele, que é a Kimi. Que ela fala, não é a avó dela de fato, né? A primeira esposa do avô. E ela faz essa descrição dessa mulher, que foi uma mulher vista ali como uma mulher muito fraca, né? Uma mulher que não tinha ali força física mesmo para dar conta dos trabalhos ali. Então ela traz essa descrição ali sobre essa mulher, como é que foi a chegada ali, né? As impressões que ela tinha. Tem um momento muito significativo aqui, né? Que ela fala sobre como essa mulher estava esperando pela neve aqui no Brasil, né? E quando ela descobre que aqui não neva, né? Que ela não vai ver neve por aqui, ela fica mal com isso, né? E assim, a narrativa, ela tá tentando trazer todos esses detalhes ali, mas quem tá contando é a neta, né? Então ela tá meio que reconstruindo essa história a partir dos relatos que ela teve, do avô, dos tios, né? Da família dela ali, para poder entender como foi essa migração ali da família pro Brasil. Então, tô gostando bastante do livro. Eu acho que eu não comentei, mas eu cheguei aqui na página 66. O livro é curtinho, né? Ele tem 144 páginas, então eu acredito que eu vou terminar amanhã, né? Nas 2 horas de amanhã. E já tô gostando bastante, né? Acho que o livro traz alguns pontos interessantes aqui para discutir essa questão da imigração. Inclusive, fiquei lembrando de um livro, deixa eu pegar ele no estante, que eu li na época da faculdade. Que é esse aqui, ó. Corações Sujos, do Fernando Moraes, publicado pela Companhia das Letras, que é um livro que vai falar também sobre essa imigração japonesa. Eu vou ler aqui o início da sinopse aqui na contracapa. Com a rendição do Japão às forças aliadas em agosto de 1945, a Segunda Guerra Mundial chegava ao fim. Do outro lado do planeta, em São Paulo, nascia uma organização secreta japonesa, a Shindo-Himei, ou Liga dos Caminhos dos Súditos. Para seus seguidores, a notícia da rendição era uma fraude, um golpe da propaganda aliado para quebrar o orgulho dos japoneses em todo o mundo. Como aceitar a notícia da derrota se em 2.600 anos o invencível Japão jamais perder uma guerra? Em poucos meses, a colônia nipônica, composta de mais de 200 mil imigrantes, estará irremediavelmente dividida. De um lado ficam os Kashigumi, os vitoristas da Shindo-Himei, apoiados por 80% da comunidade japonesa do Brasil. Do outro, os Makegumi, os derrotistas, apelidados de corações sujos pelos militantes das seitas. Então, o livro vai focar na história, né, desse grupo, dessa organização que estava aqui no Brasil, mas é um livro que vai claramente falar bastante sobre a imigração japonesa, né, sobre a vida dessas pessoas aqui no Brasil, enfim. Fiquei lembrando desse livro enquanto eu lia, que até agora pensando aqui, se aqui situa o tempo, né, em que momento que eles se mudam para o Brasil. Não sei se fala
especificamente, mas eu acredito que seja um período bem parecido, né? Então, fica aqui. A dica desse livro é um livro de... como é que fala? Jornalismo, né? Jornalismo literário. Então, traz bem essa pesquisa aqui, né? Sobre esse grupo aqui. Então, lembrei desse livro, achei que valia a indicação também. Mas, enfim, volto amanhã, então, pra contar como foi as 2 horas de leitura desse segundo dia do desafio, né? Vou finalizar esse aqui e preciso, inclusive, pensar qual vai ser o próximo livro. Mas acho que pra amanhã não vai precisar. Provavelmente vou gastar as 2 horas pra finalizar esse aqui. Bom dia, segundo dia. Já tô aqui sentada no sofá pra continuar a leitura de Nihonjin. Foi tranquilo de acordar de novo. Eu acho que eu gosto de acordar cedo, eu não tenho essa dificuldade. Pra mim é difícil só se eu durmo muito tarde. Então, se eu durmo uma hora razoável, acordar cedo pra mim é ok. Acho que essa experiência vai ser muito boa, inclusive. Ontem à noite eu tava lendo o início de alguns livros pra poder decidir qual que eu queria continuar. Eu tava entre a minha escolha, um livro novo que chegou por aqui, que seria uma leitura bem mais tranquila, levinha, e a sequência de Amiga Genial. Eu deveria ler a sequência de Amiga Genial, mas por enquanto vou deixar ele de lado, porque... enfim, porque eu quero ler esse aqui, que é o livro Pássaros na Boca, da Samantha Schweblin, que é um livro de contos. Ontem eu li o primeiro conto e eu não gostei. Eu fiquei intrigada, porque eu falei assim, não, se eu amei todos os outros contos da autora no outro livro, será que esse é ruim? Então eu quero continuar essa leitura aqui pra, enfim, ver qual vai ser. Enfim, em outro momento eu vou continuar o livro da Helena Ferrante. Eu preciso fazer isso porque eu já tô começando a adiar e daqui a pouco vai passar o tempo, né? Esse timing de ler na sequência. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz da outra vez. Mas enfim, eu já li um inicinho ali, já me pegou. Então preciso continuar, só não vai ser agora, nesse momento. Mas vamos lá. Fazer as 2 horinhas de leitura primeiro com esse aqui. Ontem eu indiquei o livro Corações Sujos, que fala sobre essa organização aqui. E agora ela tá aqui sendo citada no livro. Momento de leitura finalizado. Acho que tá bem barulhento aqui, porque eu abri a janela, que tá bem quente agora, mas enfim, vamos ter que lidar com barulho. Eu li por 1h40, não li as 2 horas, porque eu finalizei o livro. E aí não senti vontade de pegar o outro, queria só absorver um pouco a leitura. Daí pausei e vim fazer um café, por isso que eu estou na cozinha agora. Eu tive que, na verdade, ir no supermercado comprar café, porque o café tinha acabado ontem, mas... Continuando, mas vou fazer um café agora. Não, tava doido pra tomar café, eu acho que eu devia fazer um café logo que eu acordo e não esperar. Acho que seria mais proveitoso. Nossa, eu acho que na hora que eu for editar esses vídeos, eu me arrependo tanto de ter gravado isso, porque meu cabelo tá horroroso, eu tô com uma cara de sono. E, enfim, não vai me agradar de ficar vendo isso. Mas, sobre a leitura, gostei muito do livro, gostei muito. Gostei tanto quanto eu gostei do outro livro do autor. Acho que aqui ele trabalha bastante toda essa questão sobre imigração japonesa. E eu acho que traz muitos pontos ali para se refletir, né? Sobre o que significa, o que significou principalmente, né? Porque é uma história que está trazendo essas histórias passadas, né? Para essas pessoas virem para o Brasil trabalhar aqui com essa esperança de poder voltar para o próprio país, né? Numa época em que esse contato era muito diferente, né? Era muito distante. O livro fala um pouquinho também de como foi esse período da Segunda Guerra ali, né? Que tiveram muitos japoneses que se recusaram a acreditar na derrota do Japão. Enfim, várias questões ali, inclusive é uma coisa que trabalha naquele outro livro que eu indiquei pra vocês, Corações Sujos, né, tem muito a ver com essa questão da organização que é criada ali, que também tem ali a sua presença nesse livro, e assim, eu adorei. E no fim, gente, eu percebi que na verdade quem narra a história não é a neta dele, é o neto, é um homem, não uma mulher, e eu não sei por que eu me confundi, eu até voltei nas primeiras páginas pra ver o que me fez pensar que era uma mulher, mas eu acho que foi só, tipo, só concluir e seguir em frente achando que era uma mulher que tava narrando. E aí depois eu comecei a ver umas partes que eu comecei a achar que tava errado. Eu falei assim, mano, isso aqui tá no masculino, não deveria estar no feminino. E
sei, assim, seguir. E aí depois eu percebi que, de fato, o personagem que tava narrando, né, começou a trazer mais sobre a própria vida, sobre a própria história. E aí eu falei, nossa, eu me confundi total. Então, não era uma mulher, era um cara, método do personagem principal ali, né? Mas assim, incrível, leiam. Acho que se vocês se interessam por essa temática, faz super sentido ler esse livro. E se não, acho que é muito legal justamente para conhecer, para entender um pouquinho dessas questões ali, né, do que foi para essas pessoas chegarem aqui, de questões que podem estar atreladas até hoje também, né? Enfim, adorei a leitura. Amanhã, então, eu vou começar provavelmente o Pássaros na Boca, né, que chama? Acho que é isso mesmo. Pássaros na Boca, que é um livro de contos. Então vou tentar ler ele, vou ver se vai fluir bem, se não vou terminar aí com a leitura da... Esqueci qual que é o nome, mas o segundo livro da tetralogia da Amiga Genial. Mas é isso. Água ferveu, eu vou terminar de fazer meu café e nos vemos amanhã. Hoje é quarta e, bom, consegui levantar, ler as 2 horas, mas hoje foi difícil, tá? Foi difícil de levantar por 2 razões. Primeiro, quando eu acordei tava frio, só queria ficar debaixo das cobertas e acordei morrendo de cólica, então foi horrível levantar hoje. E eu também não tava com muita vontade de ler, pra ser sincera, então acordei empolgada pra ler. Acho que eu li muito ontem, tanto que eu li um pouquinho do livro que eu tinha comentado, que é o Pássaros na Boca, que é um livro de contos. Eu li ontem à noite e li um pouquinho nada, eu li bastante. Eu já tinha lido umas 20 páginas antes de ontem, e daí li ontem até a página 80, eu acho. Eu mostrei no videozinho, esqueci qual página que foi que eu comecei hoje. Mas assim, não tava tão afim de ler, mas quando eu peguei o livro eu acabei me empolgando com alguns contos, gostei de alguns, inclusive o último que eu li foi o melhor conto até agora, que se chama A Mala Pesada de Benavides. Não sei se é assim que pronuncia, mas o melhor conto dessa parte aqui até agora. Foi o maior, inclusive. Mas enfim, eu tinha comentado que eu li o primeiro conto, não gostei tanto e fiquei meio intrigada, porque tipo, eu tinha amado todos os outros contos do último livro dela que eu li. E aqui tá bem equilibrado, assim, tem uns que eu tô gostando, tem outros que eu não estou entendendo. E aí esse não entender é o que tá me deixando bem assim. E eu acho que é uma escritora que ela traz uns contos que são esquisitos, sabe? É um negócio meio incômodo, meio inquietante ali. Nada parece muito claro mesmo. Mas no outro livro eu senti que o não entender ali tava fazendo sentido, sabe? Eu conseguia tirar alguma coisa ali da leitura. Aqui teve uns que eu fiquei tipo, tá, o quê? Eu não entendi nada, sabe? E o que me faz pensar que isso aqui seria um ótimo livro pra ler em conjunto com outras pessoas, pra saber qual a percepção que outras pessoas tiveram dos contos, sabe? Teve um aqui que eu acho que foi o segundo conto, que... posso estar errado, não sei se foi o segundo, o terceiro, mas é um dos primeiros, assim, que eu fiquei, assim, intrigadíssima com o que se estava falando naquele conto. Sabe quando você fica com a sensação de que você perdeu alguma coisa? Tem uma informação ali que você não tá entendendo, que talvez seja de contexto, de, sei lá, enfim, alguma coisa ali que você não tá entendendo. E eu fiquei com essa sensação porque tem um outro livro da autora que eu acho que traz essa mesma pegada, assim, que é o Distância de um Resgate. Que eu li o livro todo, ele também tem essa coisa meio inquietante ali, é uma narrativa bem ágil, assim, também. E eu lembro
que eu fiquei o tempo todo pensando, nossa, tá faltando alguma coisa aqui, tá faltando alguma coisa. E aí depois quando eu fui pesquisar sobre o livro, fui entender o que é que a autora tava trabalhando ali dentro daquela história, eu falei, caramba, que incrível, faz todo sentido agora. Então tem alguns contos aqui que eu tô com essa sensação, sabe, de que falta alguma coisa, que eu não sei o que é. Eu não sei se eu vou descobrir também, porque eu acho que nesse caso, como é um livro de contos, é mais difícil, né, de encontrar informações, assim, né, especificamente sobre cada conto. Enfim, é uma coisa que eu vou fazer com certeza. Já até selecionei alguns vídeos aqui que eu quero assistir, alguns vídeos de resenha. Vou ler resenhas também, né, procurar alguma coisa a mais sobre a autora que eu acho que vai ser importante. Mas enfim, tô gostando. Acho que no fim das contas vai ser um livro que vai ter um saldo positivo aí. Mas tem vários contos que eu realmente não tô curtindo tanto. E faz sentido, né? Esse aqui é um pouco maior do que o outro livro de contos dela que eu li, que era mais curto. E desse outro eu, tipo, gostei de todos. E aqui tá bem dividido. E eu percebi que são 2 livros, né? Eu tinha esquecido disso. Pássaros na Boca, inclusive o conto que tem esse título bem bom também. E o outro chama Sete Casas Vazias. Então faltam 3 contos para eu terminar esse primeiro livro. E aí começa o outro, que é esse Sete Casas Vazias. Acredito que eu vou terminar essa semana. Vou continuar lendo ele pela manhã, nessas 2 horas. Ai, que bonito que tá essa parte aqui. Enfim, então terminarei, trago comentários finais aí, inclusive tendo assistido essas outras resenhas depois, acho que vai ser interessante. Mas enfim, sobre o desafio, né, hoje é quarta-feira, eu tô gostando muito de fazer. Eu acho que o desafio pra mim não é o acordar cedo, porque eu amo acordar cedo, eu acho que eu tinha esquecido disso, eu amo acordar cedo. Pra mim o dia fica muito melhor quando eu acordo cedo, inclusive tô querendo, depois do desafio, continuar acordando nesse horário, porque eu tô me sentindo super bem. Exceto hoje, que foi um pouco mais difícil. Mas o desafio é ler por 2 horas, porque 2 horas é muito tempo. Eu fico assim, dá 30 minutos, eu já começo a dispersar, assim, a minha atenção já começa a ficar meio assim, sabe? Começa a querer distrair ali, enfim. Então eu já preciso ficar mais atenta. Então, normalmente eu tô no sofá, né? Que eu tô indo ler no sofá. Aí eu já sento, fico mais concentrada, tento me concentrar melhor ali. Mas 2 horas é muita coisa. 1 hora pra mim é tipo um tempo, é muita coisa também, eu acho, mas um tempo mais ok, sabe? As 2 horas eu tô achando difícil de manter. Tanto que hoje eu li até 8 horas da manhã, mas assim, li um pouquinho e depois mexi um pouco no celular, levantei, fui fazer um café, depois sentei e continuei lendo, então não foi ininterrupto assim, sabe? Acho muito difícil de sentar e ficar lendo por muito tempo. E eu fiquei pensando no porquê disso, né? Eu acho que eu já fiz isso antes, sabe? Quando eu era mais nova, eu provavelmente sentava e lia por horas. Mas não faço mais isso porque não cabe, né? Não cabe na minha rotina. E eu tô acostumada a fazer pequenos blocos de tempo, né, de leitura. Então, acho que, enfim, meu cérebro já acostumou com ler dessa forma, né? Então, sentar pra ler por muito tempo acaba sendo um desafio. Mas, enfim, tô gostando. Vamos lá terminar a semana e cumprir essas 2 horas aí, porque depois que acabar eu quero ler menos tempo. Eu esqueci de comentar, mas eu li até a página 144. Então, falta só os 3 contos que eu comentei. E coloquei esse marcador aqui da Dark Side, que eu acho que super combinou com o livro. Pra ficar um pouquinho diferente do restante do vídeo, que eu estou com cara de sono em todos os momentos. Hoje estou arrumada, porque eu estava aqui gravando o vídeo que sai hoje no canal. Eu meio que decidi que eu vou postar toda quinta e todo sábado, ou domingo, sábado. Toda quinta e todo sábado, pelo menos por enquanto. Então tava terminando de gravar o vídeo de hoje e vim aqui pra atualizar vocês nesse vlog e dizer que hoje eu falhei. Hoje eu não levantei às 6 horas, também não li nada ainda, porque não deu. Eu dormi muito mal hoje, nem sei direito porque tava muito quente ontem à noite e foi difícil dormir, então fiquei acordando várias vezes. Aí na hora que eu acordei às 6 horas eu falei, nossa, eu não vou levantar. Porque, enfim, tava cansada ainda, aí eu só fiquei dormindo. Levantei umas 8 e pouquinho.
e não tava a fim de ler, aí não li. Provavelmente vou ficar com vontade de ler mais tarde, daí eu vou pegar o livro pra ler. Mas enfim, hoje não rolou de fazer o desafio. E agora só falta mais um dia, né? Que a minha ideia é só ir até sexta, não vou fazer o final de semana. Então só tenho mais um dia pra acordar às 6 e fazer esse tempo de leitura aí de 2 horas. Vamos ver se vai rolar amanhã. Bom dia, sexta-feira. Já tô aqui com meu livrinho. Voltar para a leitura. Começando aqui na página 142. Bora lá. Opa. Eu tava editando o vlog e percebi que faltou o desfecho, né? A finalização desse desafio. Tava editando isso ontem, que foi sábado, não consegui gravar, então tô gravando hoje no domingo pra terminar de editar e postar pra vocês. Sexta foi difícil também. Eu até mostrei umas ceninhas que eu comecei a ler e tudo, mas eu não continuei. Eu primeiro tomei café, sentei pra ler um pouquinho, mas não acordei muito bem e aí eu desisti, assim, eu devo ter lido, sei lá, uns 30 minutinhos e aí desisti e voltei a dormir, porque eu tava de novo com cólica, eu acordei com dor de cabeça também, eu falei, não vou fazer isso hoje, mas eu li o livro no restante do dia, da sexta mesmo, e terminei, né? Então, terminei o Pássaros na Boca. E assim, se eu tinha qualquer receio no início da leitura, terminei amando, assim, porque a Samantha é uma escritora incrível. Eu acho que ela tem uma característica que eu gosto muito na literatura latino-americana, que eu tenho percebido muito nessa literatura latino-americana contemporânea, escrita por mulheres. Que é essa pegada do esquisito, do incômodo, essa coisa meio perturbadora que elas conseguem trazer ali para as histórias que, enfim, muitas vezes falam de coisas muito reais, né? Então tem esse toquezinho que parece fantasioso, mas aqui eu não acho que vai para esse lado. É uma coisa bem mais o real ali num lugar completamente inusitado, completamente exagerado, sabe? Não exagerado, acho que inusitado. Por exemplo, só pra citar o exemplo de um dos contos aqui, que é o primeiro, inclusive, que eu não curti tanto. A gente tem 2 personagens ali que eles estão no meio da estrada, eles chegam nesse bar ali, eles estão querendo comer e tudo, nesse bar no meio da estrada, e ali tem um cara que tá atendendo eles, que é um cara anão, e ele não consegue alcançar as coisas para poder servi-los. E aí, enfim, eles estão ali e eles descobrem que na cozinha tem uma mulher morta. E aí a reação deles com esse corpo é assim, completamente fora do que você se espera que alguém reaja para uma coisa dessa. É claro que pode ter inúmeras reações, mas a reação é assim, inquietante, sabe? É uma coisa... Não faz sentido a reação. E esse foi um dos contos que eu não curti tanto. Ouvindo alguns vídeos depois, acho que foi até legal ouvir percepção de outras pessoas, porque como é um dos primeiros contos, né, acaba que são comentados ali, né? Mas esse eu não curti tanto. O segundo também eu senti que foi nesse lugar das coisas do não entender, né? Eu acho que a gente, para ler esse tipo de literatura, tem que ir pensando nisso. Você vai ler algumas coisas que você vai achar que não faz sentido e que talvez você não entenda, assim, sabe? E ok, eu acho que também a gente não tem que entender tudo, né? Não temos que entender tudo que a gente lê. Mas eu acho que pra mim tem o não entender e gostar, né? E pensar que, poxa, gostei, senti alguma coisa com isso aqui, e o não entender e só ficar irritada por não ter entendido. Então teve alguns contos aqui que foi muito nesse sentimento, sabe? Então foi bem esse equilíbrio, mas depois, assim, dos primeiros ali, eu sinto que melhorou bastante. Eu gostei da maioria dos contos, eu gostei principalmente do segundo livro, né, que é o 7 Casas Vazias. Que eu acho que... enfim, eu gostei mais das temáticas, da forma como os contos são construídos, assim. Que, de novo, essa coisa do esquisito ali, mas trabalha muito relações familiares, né? Tá sempre essa coisa... Acho que essa coisa da casa vazia ali tá muito conectado com essas relações, com essas dificuldades, né? Enfim, com essa falta de alguma forma ali nessas relações. Então eu gostei bastante do segundo livro, mas eu também gostei muito de vários contos de Pássaros na Boca e super recomendo esse livro. Então, assim, sobre o desafio, falei 2 dias, né? Desses 5 foi bom aí nos 3 primeiros, depois deu uma desandada porque eu comecei a me sentir mal, né? Não tava muito bem.
E não pelo desafio em si, né? Enfim, coisas que não tem como controlar. Mas eu gostei muito de fazer. Eu gostei muito, principalmente, de acordar mais cedo, que é uma coisa que fazia tempo que eu não fazia, assim. Eu sou super a pessoa que acordaria às 5 horas da manhã. Mas já fiz isso por um período, assim. Mas, assim, não tenho mais vontade de acordar tão cedo. E acho que 6 horas talvez seja demais, mas tô tentando me organizar para as próximas semanas, pensar numa nova rotina, acordando um pouco mais cedo. Inclusive pra ler, assim, eu gostei de começar o dia lendo. Isso foi muito bom, assim, porque eu começo com uma coisa que eu gosto, né? Com uma coisa que me empolga, enfim, foi bem bom. A maior dificuldade mesmo é manter essa leitura por tanto tempo, né? Por 2 horas seguidas. Enfim, isso eu acho mais difícil de fazer. Mas, enfim, não preciso ler por 2 horas também, né? Foi só pra fazer esse desafio aqui e compartilhar com vocês. Então, no fim, foram aí 3 leituras concluídas, né? Eu terminei primeiro Brás Cubas no início, que faltava bem pouquinho, né? Então, assim, quase não li esse livro. Depois eu li o Nihonjin, que eu curti muito também. E esse Pássaros na Boca. Então, 3 leituras concluídas nesse vlog. Espero que vocês tenham gostado do desafio, tenham gostado aí de ouvir um pouquinho dos comentários dessa leitura e de acompanhar um pouco desses dias aí. Ficamos por aqui. Desejo boas leituras para vocês e até a próxima. Tchau!